Boa noite, bem-vindo, bem-vinda à grande entrevista. Bem-vindos todos, né? Vocês de Sertãozinho, aqui de Ribeirão Preto. Voltamos à carga normal, mesmo que em clima de Copa, né? Fizemos um especial sobre Copa do Mundo. Alguém falou que a Alemanha ia ser campeã, os demais falaram que o Brasil ia ser campeão. Esses especialistas em futebol, o pessoal está um pouco por fora, porque do andar da carruagem eu estou com medo. Mas o assunto hoje não é futebol, o assunto hoje é uma das coisas mais empolgantes e sensacionais que nós temos em nossa vida, que é o rádio. E quando a gente fala em rádio em Ribeirão Preto, já nos ocorrem figuras que estão trabalhando ainda depois de meio século. Não é força de expressão. O cidadão que está aqui com a gente vai completar 55 anos de radiodifusão. Tem uma história? Claro que tem. Essa história merece ser conhecida, especialmente para as novas gerações. Razão pela qual a gente faz um programa homenagem ao Coraúci Neto. Coraúci Neto é José Nilo Coraúci Neto, radialista, locutor, animador e apresentador. Trabalhou na Rádio Cultura, PRA7, vai faltar coisa aqui, né? Não precisa corrigir não, com o passar da carruagem você corrige. PRA7, atual Rádio Clube, e atualmente comanda programas na Rádio CMN Jovem Pan. Ele integrou a equipe de apresentadores da Rádio Capital, lá em São Paulo. Eu vou querer saber isso. Ele foi lá, foi fazer televisão em São Paulo, depois veio para Ribeirão. O que houve? Podia estar hoje em rede nacional, onde comandava lá um programa aos domingos, das 9 às 14 horas. Sempre gostou de fazer programa demorado, hein? Tem 18 discos gravados como cantor. Apresentava-se na TV Tupi em São Paulo como cantor do programa Caravela da Saudade, chegando a cantar no Maracanãzinho para 10 mil pessoas. Foi imitador de vozes populares e cantores da época, como Orlando Silva, Jô, Dona Maria, ele gosta de Juca Chaves, Calbi Peixoto. Se não cantar Conceição aqui hoje, o programa não fica bom. E Carlos Galhardo. Coraúci Neto apresentou juntamente com Tiririca, isso aqui é histórico. Os mais antigos vão se lembrar disso. Tiririca já falecido, o programa Balanga Beiço, considerado até hoje o programa de maior audiência no rádio Ribeirão Pretano. Fez milhares de shows em praças públicas, inclusive na região, bailes, circos. Recebeu o troféu de melhor apresentador do Brasil pelo programa Peça o que Quiser, que era promovido pela Lintas Internacional. Em Ribeirão Preto foi eleito consecutivamente o melhor animador de rádio por mais de 30 anos. Foi vereador também por várias legislaturas e atualmente apresenta programas na Rádio CMN e também aqui, na TV, Canal 22, na NET, mais Ribeirão, o programa chamado Saudade Também Tem Idade. No próximo dia 2 de outubro, ele vai completar 55 anos de atividade radiofônica. É uma marca invejável e está ainda inteiro, e está no mesmo ritmo. É uma coisa que me impressiona muito. E parece que essa semana ele faz aniversário também, então duplo presente, viu? A minha homenagem e os parabéns para você também. Para participar dessa entrevista, nada melhor do que uma entrevista em família, né? Já fizemos aqui com a turma do Caparelli, então, Coraúci Sobrinho. Coraúci Sobrinho é bacharel em Direito e em Administração pela UNAERP, tornou-se ali professor universitário e vice-reitor, eleito 2 vezes vereador em Ribeirão Preto, deputado estadual paulista, fez uma carreira política brilhante em 2 legislaturas, foi deputado federal por 3 mandatos consecutivos, secretário de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo e secretário de Cultura de Ribeirão Preto. Uma vez disse a você foi muito elogiado como secretário de Cultura dessa cidade. A classe artística falou isso de você. Você lembra que eu te falei? Me lembro. Eu, aliás, estava assistindo um programa seu quando você estava entrevistando a Isabel e o Edgar. Isso, sobre a e Feira do eles Livro. fizeram essa menção. Era um momento de Feira do Livro, etc. E a classe artística em geral, que é coisa muito difícil de você agradar gregos e troianos. É verdade. Pois o senhor agradou. Muito obrigado. Coraúci Sobrinho comanda juntamente com o seu irmão Coraúci Neto um programa de rádio na CMN. Eles têm uma mania de tocar música italiana lá. Toca pagode, gente, pelo amor de Deus. Né? Toca pagode, rap, né? Pensou os dois lá tocando música italiana, Inorandi. Você gosta de uma música italiana? Muito. Quem não gosta? E deve ter uma italianada ali firme na audiência. Isso vem do meu avô, do meu pai, né? Da família toda. É bom que vocês mantêm a tradição da música Já nasci italiana. ouvindo música italiana. Existe país mais musical que a Itália? Eu A creio língua que- italiana, Eu creio que não. Coraúci Neto e Coraúci Sobrinho e Carlinhos, é a língua mais melódica que eu conheço. Eu conheço poucas línguas, eu ouvi tudo, mas é a mais melódica. É melódica. Ali tinha que nascer a ópera, certamente. Pode perceber isso. Não seria na Alemanha, que é mais cultural. E olha que a Alemanha fez grande ópera.
Aqui, meu querido amigo Carlinhos Caparelli, eu falei, eu levar o Carlinhos lá, radialista, locutor, cerimonialista, né? Só não promove eventos, mas se apresenta a todos, né, Carlinhos? Trabalhou em várias emissoras de rádio e televisão de Ribeirão Preto, atualmente participa do programa, vê se está correto. O JC atende você, na CMN, e tem uma audiência maluca, né? O tiozinho lá é chegado mesmo na comunicação também. E uma família inteira de radialistas, rapaz. É mesmo. É verdade. Picados pela mosca da comunicação. É mesmo. Que coisa impressionante. E ele faz o programa junto com o pai. Atualmente o Carlinhos apresenta o programa Encontro Marcado, aqui também no Canal 22. Apresentador de convenções, formaturas, desfiles, casamentos, eventos em geral. Beleza? Isso mesmo? Eu quero te agradecer pelo convite, poder estar aqui com o Valdemar, poder estar aqui com o Coraúcio Neto, para a gente poder bater papo, colocá-lo contra a parede, fazer alguns questionamentos, né? Aí. Imagino que a preocupação já aconteça, embora seja falante demais, mas sempre fica preocupado por aquilo que a gente pode tentar pressioná-lo. Tá. Vamos lá, obrigado pelo intenção convite não é essa, mesmo. mas fica à vontade. Coraúcio Neto, Pois não. por deferência, se não privilégio de âncora ou apresentador, eu dou o input. 55 anos de comunicação radiofônica. Você se lembra do teste de locução que você fez, concorrendo com mais 400 candidatos na Rádio Brasiliense, que virou depois Tropical? Nesse teste foram aprovados você, J. Pesquisa, Adalberto Valadão, todos ainda em atividade, e Marcelo Gatto, que é um ex-deputado federal. Você lembra desse teste? Eu me lembro. Conta um pouco da gente. Primeiro, boa noite para todos. Boa noite, Coraúcio. Agradeço o convite, para mim é um presente realmente de aniversário agora. Homenagem que eu faço ao senhor. Dia 9 de julho, né? Eu me lembro quando eu era menino, eu punha a minha melhor roupinha, a roupinha de domingo, ia lá na Praça 15, onde tem aquela estátua do soldado constitucionalista, o cidadão está uma granada na mão, parece que ele vai jogar no Teatro Pedro II. E ali há sempre uma solenidade nessa data, 9 de julho. E eu achava que aquela festa toda era para mim, porque era meu aniversário, né? Mas no dia do teste, eu faltei ao serviço, que eu trabalhava na fábrica de calçados Castaldelli, e nessa tarde eu fui escondido dos meus pais, dei o cano, fui até a Rádio Brasiliense, ficava na rua Tibiriçá, em cima da Paraler, e foi às 2 horas da tarde, mais ou menos, o estudante falou assim, ó, o teste é às 4 horas. Eu achei que era só eu e mais uns dois. Então foi no Cine São Paulo, que existia naquele tempo. E o filme que estava sendo exibido era um filme chamado Lucrécia Borgia. Olha. No melhor do filme, eu olhei 10 para as 4. Falei, agora, a fila de pessoas para fazer teste, rapazes e moças, descia os 2 andares da rádio, virava a esquina onde tinha Copenhagen, ali uma loja de doces e bombons e tudo mais. E todo mundo com medo do Sebastião Porto, que é ele que estava fazendo o teste lá em cima. Quem passasse para a sala de lá, o outro estúdio, era para esperar para ser aprovado. E quem não falava nada podia ir embora. Nossa. Quando chegou a minha vez, ele falou, por favor, para outra sala. E lá já estavam o J. Pesquisa, o Adalberto Valadão e outros, né? Aí, no dia da inauguração da rádio, houve um teste final, eram 8 que tinham sido aprovados, desses 8 ficaram 4, e eu seria um dos dispensados, porque eu vinha de fábrica de sapato, e cada um ali já tinha feito alguma coisa em rádio. E eu acabei sendo aprovado. Foi exatamente a inauguração no dia 2 de outubro de 1959. Eu me lembro como se fosse agora. 55 anos aí. Foi um momento maravilhoso da minha vida, onde eu estava começando a cumprir uma missão que Deus me confiou. Sempre amei o rádio, desde criança. Participava de programas, mandava carta, para você ter uma ideia. O Wilson Rovelli tinha um programa às 5 horas da tarde, chamado Os Campeões do Dia. Ele e o Valdo Júnior. O cantor que recebesse mais cartas era o campeão. E eu passava a noite toda escrevendo em papel de pão cartas para o Elvis Presley ganhar. Olha. E chorava quando era só vice-campeão. Então sempre amei o rádio. Então dou muito valor àqueles que conseguem descobrir qual a sua verdadeira vocação de trabalho, né? E eu consegui desde cedo. Então para mim foi um presente de Deus. E esse momento era um momento que tudo girava em torno do rádio, né? O rádio era a grande referência de sucesso musical.
Tudo vinha pelo rádio. Né? Os jornais não chegavam às residências das famílias simples e pobres. Televisão a gente foi ver lá, 70 e pouco, e olha lá. Né? 50 tinha TV Tupi, mas pouca gente tinha acesso à televisão. E o rádio era aquela coisa assustadora, né? Massiva. Esse momento foi muito rico, né? Você se lembra quem fazia sucesso nas grandes emissoras? Anísio Silva. Quero beijar teus mãos, Isso. minha querida. Anísio Silva, Elvis Presley, Paul Anka, Neil Ajuda aí que você tem uma Sedaka. memória prodigiosa para a rádio. Paul Anka, Paul Anka, Neil Sedaka. Paul Carroll. Oh, Carol, I'm but a fool. Oh. Darling, I love you, do you treat me cruel? You Harley? You hurt me, Olha lá. and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. A segunda parte é muito legal, né? Você ouvia Hoje é Dia de Rock, do Jair Taumaturgo? Perfeitamente. Marique Veiga. Mairenque, velho. E foi Ia para esse- casa para ouvir isso, cara. Você sabe como é que começou Hoje é Dia É de nosso Rock? tempo isso aí, viu, Carlinhos? Cada dia da semana, hoje é dia de bolero, chamava o programa. No outro dia, hoje é dia de tango. Hoje é dia de valsa. Mas era um rádio segmentado que não consegue mais fazer hoje. No gozado dia isso, que né? era, que não sei se era quinto, hoje é dia de rock, era tamanha audiência que o programa passou, tirou todos os outros do ar, ficou só Hoje é Dia de Rock. E eu passei a fazer na antiga Rádio Cultura, em 1960, a segunda rádio que eu trabalhei, um programa chamado Clube do Rock, Olha, onde as mocinhas e rapazes iam na matinê e ficavam sentados ali para assistir, ouvir o programa dentro da rádio. era uma loucura isso. Quer dizer, o locutor de rádio consagrado, ele tinha muito mais prestígio que prefeito, médico, dentista, tinha tudo professor, todo mundo. Assim, é Era verdade. incrível. A rádia era uma loucura, não? É verdade. Agora, vamos lá fazer as perguntinhas. Bem, eu queria perguntar para o Coraúcio Neto, dentro desse contexto do rádio, o que é que ele considera o momento de maior emoção da vida dele, vamos dizer, Bacana. dentro do rádio, né? Porque quem tem 55 anos de rádio, ininterruptamente como ele tem, naturalmente tem muitos momentos marcantes, né, na vida, Certo? dentro do rádio. Fora a atividade de televisão, esse é um outro assunto que naturalmente você vai abordar. Qual foi o momento mais comovente, que mais marcou a trajetória dele, a vida dele, vamos dizer assim? Que programa foi, que até hoje é lembrado, o que ele se lembra especialmente? Porque isso é Bacana. que é importante. Olha, eu acho que eu tive muitos momentos importantes na minha vida profissional. Mas eu acredito que o momento mais importante foi quando eu fazia um programa da Rádio Cultura chamado Peça o que Quiser. No meio do programa tinha o horóscopo de Omar Cardoso. Esse programa ele existia em mais de 200 cidades pelo Brasil, todos eles patrocinados pela Lintas Internacional. E só fiquei sabendo depois, eles gravaram um programa de cada cidade, sem o nome da cidade, sem o nome do apresentador. E grandes comunicadores de São Paulo e Rio de Janeiro ouviram um por um. E o programa de Ribeirão Preto foi considerado como o melhor animador daquele programa do Brasil. Olha só. E numa solenidade na Sociedade Recreativa, quem trabalhava na Lintas Internacional nessa época era a Maria Augusta, que A foi Guta, que foi a pra Guta, Globo, é. Isso, que foi locutora da PR-7. Poderosa dentro da Globo. depois. Exatamente. E ela era uma das diretoras da Lintas Internacional. Eu recebi esse troféu de melhor animador do Brasil desse programa, de mais de 200 cidades, Nossa. Salvador, Rio de Janeiro, Esse São é um Paulo. super troféu. Um super troféu. É, ué. No jantar na Sociedade Recreativa de Esportes. Eu acho que esse foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Legal, quer dizer, já era reconhecido. Carlinhos, à vontade. Eu sou bem suspeito para poder falar a respeito da família Coraúcio, porque eu gosto demais de todos eles. Aliás, a minha família gosta muito da família deles. É recíproco. E o interessante é o seguinte, o Coraúcio proporcionou ao meu pai dois momentos muito importantes para a nossa família. Um deles, ele outorgou ao meu pai, num projeto de 19 anos atrás, o título de cidadania ribeirão-pretana. E Merecida. como o primeiro radialista a receber esse título em Ribeirão Preto, veio através do projeto do Coraúcio Neto. Daí um certo tempo, 4 ou 5 anos talvez depois, ele lembrou do meu pai para que estivesse com ele durante um ano na Câmara, no CEDOI, Centro de Defesa e Orientação do Idoso. Então isso é muito marcante na minha vida, na vida de toda a família. A gente vai ser gratos, nós seremos gratos a ele, a família Coraúcio, Bacana. por muito tempo.
O próprio sobrinho, o próprio Valdemar Coraújo Sobrinho, há cerca de 15, 18, 20 anos talvez, eu e o Besquiza gravamos inclusive uma campanha dele aqui para Ribeirão Preto, né? Então o vínculo é muito forte. E mais que isso, hoje nós estamos, eu e meu pai completaremos neste sábado 610 programas juntos todos os sábados. O meu irmão também, o Jairnei César também. Mas ele de vez em quando falta, tal. Eu e meu pai não. Nós estamos todos os sábados, logo após o programa dos irmãos, eu e meu pai juntos, lá na CMN. Tá com o telefone lascado. Entre meio de meia e 3h30 no JC atende você. Então o vínculo que nos une é muito forte. Aí eu perguntaria a você, para os ouvintes que nos escutam, Coraújo, a vocês e a nós também no sábado. Eu e meu pai, de vez em quando, a gente se cutuca, um fala demais, aí ele faz cara feia, menos, me faz sinal. Também acontece isso entre você e o Valdemar? Ou seja, pera um pouquinho, deixa a música tocar, não fala tanto, atende ouvinte. Existe essa brincadeira entre vocês? Boa. Existe, especialmente da parte dele para comigo. Às vezes eu começo a falar muito e ele me dá uma cutucada. Eu pensei que fosse o inverso. Não, é o contrário. Curioso, isso você fala bastante também. É porque eu acho que isso tem uma explicação. Eu só faço esse programa aos sábados pela manhã, com ele. E aos domingos, um programa de música italiana, das 10h30 a 1h da tarde. Sábado pela manhã eu não ouço porque eu estou lá no meu programa. Isso, eu sei disso. Aliás, perdemos muita audiência por sua causa, né? Você levou o nosso ouvintes lá para outra emissora, mas tudo bem, está em boas mãos. Imagina. Mas no sábado pela manhã, o programa se chama O Sucesso que Virou Saudade. Música. Sim. Né? E domingo pela manhã, que eu faço, é o programa de música italiana, se chama Itália Sempre Vicina, Itália Sempre Perto. Né? Genuíno. Bom, mas eu entendo, eu penso que no sábado pela manhã, e no domingo também, especialmente no domingo, são dias diferentes da semana. A pessoa que trabalha a semana toda, cheia de preocupações, chega no fim de semana, especialmente o domingo, é um dia de mais relax. Claro. Então ele não quer muita falação, política, não quer notícia ruim, ele quer ouvir uma boa música. Tá certinho. Isso é o que eu penso. Então, como ele trabalha a semana inteira, de segunda a sexta, e também vai ao sábado, e vai aos domingos, que o Coral seria até isso. Se deixar, ele fica 24 horas na rádio. Vai gostar de rádio assim. Se tirar 5 minutos dele, ele briga. Pelo amor de Deus. Então, ele... A vida dele é uma começa a falar muito, assim, que eu digo é assim. Eu quero anunciar uma música ou duas. Ele quer fazer um comentário. Não, deixa eu fazer um comentário. Depois você faz um comentário. É isso. Tá só isso. Coraújo Neto, você foi o primeiro apresentador de TV de Ribeirão, hein? Foi. Rapaz? Como é que você sabe? Ué, minha fonte é fidedigna. Sabe tudo da vida. Se um bom jornalista ele vai procurar a melhor fonte possível. Olha, em 1960... Como é que é o primeiro apresentador de televisão em Ribeirão Preto? Primeiro apresentador de TV de Ribeirão. Ao vivo. Aqui na cidade? Explique isso. Eu comecei em 59... TV Tupi, provavelmente. TV Tupi. Só tinha TV Só tinha Tupi, a Globo apareceu. Funcionava da seguinte... O golpe de 64. Funcionava da seguinte maneira. Das 14 horas até as 19 horas, transmitia de Ribeirão Preto. TV Tupi. Ao vivo? Ao vivo. Olha que coisa Das impressionante. 19 horas em diante, passava para São Paulo. E eu tinha Era uma retransmissora, então. Como é hoje, né? Também. Uma espécie de afiliada. Só que tinha os horários locais. Das 14 às 18. Que ano isso? Era mesmo dono. Eu acho que histórico, né? Eu também Claro que é sabia histórico. disso. Aqui em Ribeirão Preto, quem comandava era o Silvério Neto, Irmão do Lúcio Mendes. que hoje é nome de rua no Quintino 2. Aliás, um grande radialista, né? Tinha vindo do Rio de Janeiro, trabalhou muito tempo na antiga PRS7. Ribeirão exportou talentos, né? É verdade. Via rádio, inclusive. Quem comandava era ele. Aí, como eu comecei a aparecer no rádio, ele falou, você não quer ir fazer um programa lá, não sei o quê, TTT? Eu falei, eu estou começando, não sei o quê. Então, eu tive um programa todas as tardes, 18 horas, chamado Vitrine de Discos. Olha só. 18 horas, ao vivo. E aos domingos eu fazia um programa chamado Tribunal do Disco, onde nós tínhamos o corpo de jurados, que eram O Flávio 7 Cavalcante pessoas. copiou de você. Não, era Flávio Cavalcante copiou de você. Era um tribunal mesmo, que eram Você é 7 anterior jurados. ao Flávio Cavalcante. Sete jurados. Olha lá. Um cidadão para defender a música, outro para acusar a música, cada um tinha um tempinho pequeno. Bacana, julgavam. E tinha um juiz para... Era um júri, então. Era um o júri, rapaz. Tribunal do Disco. Júri musical. Então nós tocávamos a música, um trecho da música, aí o advogado fazia o papel de advogado de defesa, defendia, de acusação também,
E aí o corpo de jurados é que... Isso é na televisão, ao vivo. Ao vivo. Absolve ou condena a música. Então a música que fosse condenada por 7-0, no meu programa de rádio eu não tocaria nunca mais. Olha só. Se a música fosse condenada, vamos dizer, por 5-2, ela ficaria, vamos dizer, 3 meses sem o mais sucesso que fosse. Podia pedir que não ia tocar. E assim, ou então, se ela fosse absolvida, por 7-0, ela tocaria novamente na íntegra no final do programa. Aí o juiz, que era sempre uma pessoa, Porto Alegre, por exemplo. Era um timaço, né? O juiz era alguém de muito nome no meio radiofônico e em matéria Se chamava de música. na época de disc jockey, que é o DJ hoje. Disc que é o DJ jockey, hoje. O disc jockey é o DJ hoje. Disc jockey. E aí nós Demorou para entender porque era disc jockey. Você fez corrida de cavalo, depois eu fui DJ. entender. Não, na época essa disc jockey era corrida de cavalo. Depois eu Mestre fui de entender. cerimônia, MC, hoje mudou tudo, né? Mudou tudo. Então aí o juiz, que no caso era sempre alguém muito conhecido e sempre ligado à música, que dava o seu veredicto. Tá vendo? Né? Esse era o tribunal do disco. E aí às 18 horas, 19 horas, passava para São Paulo, onde tinha um programa chamado Grandes Atrações Pirani. Pirani. Que era uma loja. Casas Pirani. Isso, exatamente. Aí é direto. Edifício pra São Paulo. Pirani. É isso aí. Centralíssimo. Eu fui realmente, foi uma fase. Que coisa legal. Então, Agora, vai passar um filme aqui com a Pirani Isso agora. aqui é interessante, que nós morávamos numa vilinha que ficava na Rua Prudente Moraes, atrás do Colégio Santa Úrsula, e a nossa família Hoje é o shopping. não tinha televisão. Olha. Então a minha mãe e meu pai, para me ver nesse programa, tinham que pedir para o dono das casas que morava lá na frente, família Martins, para deixar ela ir assistir o filho no programa lá na TV. Bacana. Há quem diga que, e você já disse isso no seu programa há cerca de um mês, eu estava ouvindo, saudade é o amor que fica. Você tem muita saudade da Dona Aurora, do seu Nino, dos seus amigos radialistas. Há quem diga também, Cassone, que a gente tem que viver o dia de hoje, esquecer um pouquinho do passado. Mas não há como, especialmente ele, né? Que é um radialista nato. Isso está no DNA da família. Então eu queria saber de você, essa saudade te acompanha desses amigos e dos familiares? Acompanha, pra você ter uma ideia. Eu ia todo domingo na casa dos meus pais, depois eu casei. Quando minha mãe faleceu, meu pai disse assim, agora você não vem mais aqui em casa, né? Eu venho todo domingo. Aí meu pai faleceu, a minha irmã, a Terezinha... Seu falou, pai agora, é o seu Héctor. Seu Héctor. Agora você não vem mais aqui em casa, Ele né? com o minha Nino. irmã. Sim. Falei, não, eu venho sim. Eu vou todo domingo visitar minhas irmãs e todo domingo eu continuo indo visitar meus pais lá no cemitério. Bacana. Essa é uma atribuição, chova ou faça sol. Mas eu tenho muita saudade de uma porção de colegas que se foram. Tenho saudade do César Bruno, um grande amigo. Tenho saudade do Tiririca, do Luiz Moza, né? Fazia o Balanga Beiço comigo, né? Essa frase, por exemplo, que era a abertura do programa, que ele disse antes de começar, não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. Essa gravação foi feita pelo J. Pesquisa, Tá vendo? que foi um dos apresentadores, antes do Coral Cineto, o J. Pesquisa foi um dos apresentadores desse programa, né? Tá vendo? Tem Então, história eu também, né? tenho muita saudade de todos os colegas que se foram, todos. Senhor Neto, vamos fazer o nosso intervalo, que é único, e já voltamos, né? Não sai daí, você vai ouvir mais coisas sobre Coraúce Neto e esse momento. Ele deve estar passando um filme na cabeça dele com essa entrevista, porque essa é a intenção mesmo, de rememorar aqueles bons tempos que éramos felizes e não sabíamos, né? Que virou essa comunicação moderna, hein? E virou essa comunicação moderna. A pessoa tinha que ter, primeiro, né? Era um período diferente. Tinha que ter voz, aí o Carlinhos deitava e rolava. Tinha que ter conteúdo, tinha que ter jeito para a coisa. Improviso. Improviso, criatividade. Hoje, né, qualquer cidadão pode fazer qualquer programa. Seja rádio e televisão, eu penso assim. Pode até dizer que é uma mentira, mas a gente percebe que está assim. Então, e agora com essa coisa de internet, se o sujeito mesmo se fotografa, já tem o canalzinho dele mesmo, o que vai virar isso? É uma pergunta que eu vou fazer para você depois. Fica firme aí que a gente volta já já. Estou aqui com o Coraúce Sobrinho, o Carlinhos Scaparelli e o nosso entrevistado de hoje. Uma entrevista mais que uma homenagem, propriamente dita, com o Coraúce Neto. 55 anos de radiodifusão ininterruptas. Palmeiras caiu, voltou, aí o bicho está firme lá. Até já.
O Colégio Castelo está com matrículas abertas do berçário ao ensino médio e para 2014 tem novidades. O ensino médio estará disponível em 2 períodos, manhã e tarde, e ainda com descontos especiais nas mensalidades e sem cobrança de matrícula. Venha estudar no colégio que oferece um ambiente de aprendizagem focado na qualidade e respeito à diversidade. Colégio Castelo, há 40 anos transformando vidas. Praça São Leandro, 56, no Jardim Paulista. Fone 3624-1827. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. A FISC tem tudo para você falar bem. Cursos com 100% de conversação. Marcelo, I'm a huge fan of yours. Excellent. Intercâmbios e viagens. Marcelo, tu acá? Sim, sou eu. Além de material digital e atividades extras gratuitas. Matricule-se já. 0800 773 3475. FISC. Todo mundo fala bem. FISC, FISC. Inglês e espanhol é FISC. De hoje, a grande entrevista, prazerosamente recebendo um grande comunicador, uma história de vida, 55 anos de radiodifusão, o Coraúce Neto. Coraúce, vamos falar um pouquinho desse Balanga Beiço, porque, meu Deus, isso marcou época nessa cidade, né? E porque envolvia de uma maneira extremamente talentosa e criativa, o Coraúce estava dizendo aqui, ó, antes de a gente voltar, Botafogo e Comercial. Então imagina que dava uma audiência doida isso aí. Quem que bolou esse formato desse Balanga Beiço? Esse programa, ele foi montado em cima de um programa antigo chamado Rádio Patrulha. Que quem fazia, quem apresentava era o Tiririca, chamava Rádio Patrulha. E aí ele começou Era só polícia, ou não? Polícia, sempre polícia. Era só polícia. Só polícia. E aí ele montou o programa Balanga Beiço numa rádio que não existe mais, chamada Rádio Colorado, em Ribeirão Preto. Aí ele foi contratado para fazer na 79. Na 79, o J. Besquiza fez uma fase, Valdice Marcel fez outra fase, e eu vou lembrar o nome dele aqui agora, grande voz que está na Bandeirante à noite, meia-noite, depois da meia-noite. Atualmente está na Bandeirante? Atualmente, ainda está hoje. Tá. Bom, não importa. Bandeirantes é Caminho do Sol, como é que chama? Caminho do Sol, exatamente. Eu vou lembrar o nome Caminho dele. do Sol. Bom, mas aí então ele foi contratado pela PRA7, onde eu já estava. E ele precisava de alguém que soubesse fazer tipos de vozes. Então tentou-se com o Elton Pimenta, que era filho do dono, que já tinha trabalhado em circo, não deu certo. Tentou com o Porto Alegre, também não deu certo. Aí tentou com o Coraúce, que sabia fazer alguns tipos de vozes. Eu quero ver uma delas agora, por exemplo. Uma delas agora, por exemplo. Fazer uma voz de velho aqui, por exemplo, né? É o seguinte, Cassone, hoje eu estou muito preocupado, porque eu não sei se eu vou conseguir ver a hora para chegar em casa, tá entendendo? Então você pode fazer, por exemplo, a voz do malandro. É o seguinte, bicho, eu queria dizer para você que eu não tenho medo de nada, está entendendo? Então, tipos de vozes. Populares, vozes populares. Voz do bêbado, vozes populares. O bêbado também se sacava bêbado. Ou, por exemplo, o Barney, né? Ouviu? Ô, Fred, eu queria saber, Fred, o que é que você está fazendo na seleção, Fred? Então, tipos de vozes, né? Porque o que era o formato do programa? Acontecia um crime, por exemplo, o genro bateu na sogra, um dos dois tinha que fazer o papel do genro e o outro tinha que fazer o papel da sogra. Radioteatro. Né? É? E aí, em cima do boletim de ocorrência,
primeiro se contava um preâmbulo da história, aí se fazia a cena. Então você tinha que fazer vozes. Aí um bêbado chegou tarde em casa e a mulher desceu o cacete nele. Tinha que fazer o papel dos dois e assim por diante. Então tinha que saber fazer tipos de vozes. Esse era o esqueleto do programa, vamos dizer assim, né? E de tal maneira que tinha tanta audiência, que quando saía uma discussão, não sei o quê, as pessoas, a população, isso aí vai dar um balanga, quer dizer, por causa do balanga mesmo. Ainda hoje se ouve essa expressão. É verdade. Isso vai dar um balanga que não tem tamanho. Fuzuê, uma coisa por essa, mais ou menos. Você entendeu? É. Então, o esqueleto do programa era esse. Mas como é que surgiu essa questão da aposta? Porque um fazia o papel de comercialino, o outro de botafoguense. No auge da dupla Come Fogo. E essas apostas eram... Sim, é verdade. Isso aí começou em 1900, quando o Botafogo foi campeão do primeiro turno, uma coisa assim. E o Tiririca era o botafoguense e eu o comercialino. E hoje você é o quê? Continuo comercialino. Continua comercialino. Graças a Deus. Certo. Voltando às raízes do meu pai, o Coronel Sobrinho, a Ovelha Negra. Hein, professor? Comercial e Palmeiras estamos ruins de time. Então, o comercialino não quer saber de fazer média com o botafoguense. Então eles iam chegar em Ribeirão Preto em cima do carro do Corpo de Bombeiros. E o Tiririca queria que eu enaltecesse. Eu Tiririca, eu não vou enaltecer isso aí, pô, pelo amor de Deus. Mas ele foi campeão no primeiro turno, ele conseguiu me convencer. Olha aí. Só que num outro ano foi a vez do comercial. E ele não quis fazer de maneira alguma. Aí começou a briga de Botafogo e comercial, que acabou continuando nas apostas, né? Então a primeira delas, por exemplo, o comercial perdeu, e quem perdesse teria que entrar naquele rio fétido lá da Francisco Junqueira e dar uma nadada naquele rio. Quantas vezes você nadou ali? Uma vez. Ah, uma só. Mas aí o Coraúcio Neto, muito inteligente, fui lá no Corpo de Bombeiros, peguei o escafandro e entrei na água, aquela roupa de borracha. E quantas mil pessoas iam assistir? Ah, milhares. Meu Deus, era um trote mesmo, hein? Aí teve uma outra vez que eu perdi também, que quem perdesse teria que beijar o melhor jogador em campo eleito pela Crônica Esportiva. Mas olha só. Esse eu perdi. E tinha que se vestir com toda a indumentária feminina. Quem que você beijou? Adivinha quem foi? O centroavante do Botafogo. Geraldão? Geraldão. Pelo amor de Geraldo Deus. Manteiga. Era um homem simpático, era um homem simpático. Nasceu em Alves Machado, mas jogou no Corinthians. O Tiririca perdeu também algumas. Belo centroavante. Nós fizemos uma aposta uma vez, quem perdesse o Come Fogo teria que varrer um quarteirão da Praça 15 vestido de Margarida. Margarida é o nome que se dava às garis, as mulheres que limpavam. E ele teve que se vestir de Margarida e varrer 2 ou 3 quarteirões da Praça 15. Cada aposta esse programa precisa ser ressuscitado porque está muito suja a cidade. De repente, nós estamos fazendo uma bela limpeza nas praças. Né? Só que o Tiririca não está mais aí para varrer. Nós arrumamos outro. Carlinhos, sua pergunta é muito legal, gostei. Vamos em frente. Eu queria saber de você o seguinte, já que a gente fala tanto em rádio, inevitavelmente falando em rádio, essa migração do rádio, AM para o FM. Sai, não sai, é algo de um investimento muito alto, é prematuro se comentar sobre isso ainda, essa condição de se trazer, para as pessoas que talvez não saibam, levar o rádio AM para a sintonia do FM. Na verdade, isso aí é um projeto do governo federal, né? Aliás, como todas as estações de rádio, sejam AM ou FM, todas elas são concessões que o governo oferece rádio e TV. Rádio e TV. Para uma pessoa, um grupo de pessoas que conseguem fazer alguma coisa mostrando por que quer ter aquela rádio, aquela entidade, né? Então é um projeto do governo federal. Eu acho que é prematuro, porque isso vai acabar acontecendo, né? Porque o rádio AM, devido às suas ondas, em alguns lugares você vira, tem um chiado. Dependendo, por exemplo, do lugar em que você está, se tiver muito aparelho, computador ligado, alta voltagem, o receptor que estiver ali perto capta exatamente esse barulho e acaba fazendo esse barulho total. Então, mas isso não tem um prazo, parece que ainda vai aí uns 2 anos, mais ou menos. Parece que até 5, viu? Uma coisa assim. É uma coisa assim. E muitos aí vão desistir, porque é cara essa mudança. Eles vão repassar
os proprietários dos veículos, viu? Não vai cair do céu, não. Vamos em frente. Eu queria que o Coral Neto, você citou aí a participação dele como primeiro apresentador de TV de Ribeirão. Em Ribeirão Preto, programa ao vivo, em 1960. Mas eu sei que ele participou como cantor em outros programas de televisão. Na Tupi, inclusive, em São Paulo. Então eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, porque naquela época era muito difícil alguém, principalmente do rádio, né, participar de programas em São Paulo. E você mesmo disse no início do programa que ele cantou no Maracanãzinho para mais de 10 mil pessoas. Enfim, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a participação dele nesses programas de televisão com repercussão nacional. Não somente local e regional, mas nacional. Eu lembro, inclusive, da Caravela da Saudade. Pois é, um programa. Esse programa Caravela da Saudade era um programa apresentado por pessoas nascidas em Portugal, e para a colônia portuguesa, especialmente da capital, também do Rio de Janeiro e todo o interior. E eu acabei, o cidadão me viu cantando no programa Almoço com as Estrelas, do Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues. Tem uma audiência monstruosa esse programa. Parava o país. Me chamou para ir cantar uma música lá, nesse programa. E ali só cantava cara que já tinha um sucesso nacional. É verdade. Eu lembro disso. É verdade. Bom, o programa do Ayrton Rodrigues, eu estive lá inúmeras vezes. Então. Né? Inúmeras vezes. Numa delas eu me lembro, por exemplo, que o Moacir Franco me viu e ouviu cantando a música Soleado. De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração. E quem tinha gravado era ele, Moacir Franco. Moacir Franco. Telefonou na portaria da TV. Fala para esse rapaz, eu quero falar com ele que eu vou aí. E foi, falei, deve ser mentira, né? Moacir foi falar comigo. Levou até a casa dele para conhecer o estúdio. Mas ele também tinha começado aqui na PRS7. Tinha começado aqui na PRS7. Passou por Mas aqui. quando ele saiu daqui, eu não tinha começado ainda. Sei, comecei um ano depois. Mas então, nesse programa Caravela da Saudade, eu acabei ficando por quase 10 anos. Olha só. Acabei aprendendo todas as músicas portuguesas que se possa imaginar da época, né? Não queiras gostar de mim sem que eu te peça. Minhas paredes Não confessam. me des nada que ao fim eu não mereça. Só nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sofremos, sabemos. Só nós dois e mais ninguém. Fadão, hein? Lá em cima vem o tiro, liro, liro. Cá embaixo vem o tiro, liro, lá. Lá em cima vem o tiro, liro, liro. Cá E embaixo bacalhau vem o tiro, correndo liro, solto lá. na mesa. Ô, Coraúce, para encerrar esse bloco, essa aqui é uma pergunta um pouco assim, em off, estamos em off aqui, né? Como é que surgiu essa história de que a Martinha namorou você namorou a Martinha? Essa é fofoca da revista não, Contigo. Para quem não se lembra, ela foi cantora da Jovem Guarda. Foi não, compositora, cantora. Grande compositora. Gravou muitas músicas de sucesso. Mineira. E surgiu aí naquela época, você era solteira, ela também. Como é que era? Queijinho de Minas? O apelido Queijinho de dela? Minas. Queijinho de Minas. O Que Roberto vocês Carlos tinham Fernandes. tido um affair, né? Isso aí foi fofoca. verdade ou Não, foi, não foi verdade. tria da oposição? Não, o que aconteceu foi o seguinte. Mas já está explicando, hein? Não, eu vou Está explicar. explicando? Eu estava gravando uma convencer, LP né? de Crônicas de Amor. Que eu gravei 2 LPs de Crônicas Você de tem Amor. 18 discos gravados, né? Entre esses 18 tem 2 de Crônicas de Amor. Interessante. Chamado Crônicas do Coração. E um deles saiu pela gravadora Mocambo. Na época tinha uma subsidiária chamada AU, Artistas Unidos. Estava gravando em São Paulo. E a Martinha também estava gravando uma música. Gosto, te quero mesmo assim. Eu daria a minha vida. Muito sucesso Inclusive isso. essa música é de autoria dela. E aí ela parou de gravar para almoçar e eu parei a minha gravação para almoçar e ali encostado tinha um restaurante. E o Íris Ribeiro, nosso colega de rádio, estava em São Paulo, não sei por que motivo, viu os dois lá, veio aqui, Vou perguntar Bom, para ele. mas é- Ele deve saber detalhes. Mas Vou como perguntar viu? para ele. Viu? Você estava assim, o quê? Numa postura assim, digamos... Não, tá em mãozinha frente, dada, assim? como eu estou aqui em frente a vocês, só que é uma mesinha menor. Não.
Eu estou aqui em frente a vocês, nem por isso eu estou namorando um de vocês. Vamos. Ele está forçando a Vamos barra. dizer que Você viu, né? foi esclarecedor, mas nem tanto. Não, É meu irmão, hein? Nem persuadiu. É coisa de amigo e de irmão. Me diz uma coisa, o programa de auditório era uma coisa louca aquilo lá. É verdade. Que magia tinha esse programa de auditório? Porque apresentava cantores, e como é que era? Tinha calouros. É. Um monte de gente fez sucesso com o programa de auditório. Aí é o seguinte, cada apresentador tinha um programa diferente dos outros. O primeiro grande apresentador de auditório de Ribeirão Preto foi o Silveira Lima, onde o Zé Carlos Caparelli cantava. O Silveira Lima foi um apresentador do Rio de Janeiro, que veio para Ribeirão. Para você ter uma ideia, o Silvio Santos era locutor comercial do Silveira Lima. Olha aí, cara. Né? Então, uma história fantástica. Eu cheguei a cantar ainda, como sapateiro, cheguei a cantar no programa do Elson Gasparini, programa chamado Quarta-feira em Revista. Eu me lembro que eu cantei uma música do Orlando Silva. Era um dos seus preferidos? É. É porque eu imitava, né, o Orlando Silva. Manda agora. Sertaneja, se eu pudesse, se o papai do céu me desse o espaço para voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só para não te ver chorar. Isso mesmo, essa puxada é dele. A puxada é dele. Não, faz tempo que eu não imito para ninguém, né? E fiquei em segundo lugar no programa do Gasparini. Quer dizer, você vê que ele é bem mais velho que eu, Sim, né? Gasparini que tem. E ganhei o segundo prêmio. Qual era o segundo prêmio? Uma garrafinha da cerveja Sinhá Chopp, que não existe mais. Quem era o dono da cervejaria São Domingos, que fabricava Sinhá Chopp? Domingos Spinelli. Domingos Spinelli, que depois abriu o Ateneu Barão de Mauá, que hoje é a faculdade. Tá vendo quanta Essa coisa? é a história. Carlinhos, você sabe alguma dessas aí para provocá-lo? Não, eu lembro muito, eu já comentei com ele outro dia na rádio, que eu guardo até hoje um compacto do Tony Stevens, que eu nem sonhava trabalhar em rádio, por volta de 74, 75. Tony Stevens era o Gessé. Antes de se transformar em Gessé, ele foi Tony Stevens, ele foi, inglês, né? ele foi vocalista do Placa Luminosa, mas participando dos programas do Coraúce, de charada, que ele retomou agora, né, questão de 5, 6 anos talvez, lá na CNN. Todo sábado termina o nosso programa 3h30 e entra com as charadas. Saudade também tem idade e as charadas. E eu disse a ele, desse compacto que eu ganhei há 40 anos atrás, 39 anos atrás, participando dos programas tentando matar a charada. Tá vendo? E isso é uma ligação muito, muito forte, muito maluca, né? A gente não consegue entender. E ele tinha um quadro dele, de muita repercussão também, que era, você não podia falar nem não, nem né. Não diga não. Eu lembro disso aí. Não diga não. E tinha um em São Paulo, o Miguel Vacário Neto, uma coisa assim. Miguel Vacário Neto. Exatamente. Depois o Silvio Santos falar A com ele versão na do televisão. Piniquim do Miguel Vacário Neto. Dá uma audiência doida. É verdade. Depois o Silvio Santos levou para a televisão, pegou essa mesma ideia, só que ele modificou. Em vez de ser não diga não, era não diga não, por quê? Olha só. É um Silvio quebra-cabeça danado. É mais difícil, né? Coraúce, me diz uma coisa. E a remuneração de vocês, profissionais da época? Havia contratos, assinava-se contrato, como hoje nas grandes redes? Quando eu comecei no rádio, para você ter uma ideia, ganhava bem. o salário mínimo da época era 5.400 cruzeiros. Era o salário mínimo de maior, porque tinha o salário de menor também, né? Sim. Porque eu com 14 anos eu tinha carteira de profissional, podia trabalhar. Então essa lei que hoje não permite que um adolescente de 12, 13 anos trabalhe, para mim ela está errada. Porque você começando a trabalhar aos seus 13, 14 anos, você aprende a dar valor no dinheiro que você está ganhando, ele não vem fácil. Né? Você aprende a dar valor também do seu chefe, nas pessoas, a chamada hierarquia profissional. Disciplina. Você aprende uma série de coisas. Então eu comecei na fábrica de calçados antes dos 12 anos. Aos 12 anos eu tinha carteira de profissional do menor, que era metade do salário mínimo. Quando eu passei a receber o salário de maior, era R$ 5.400. Então meu primeiro salário no rádio foi de R$ 8.500. Era quase quase o dobro do salário mínimo. Quer dizer, para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Eu achei que eu não ia ganhar nada, né? Para ajudar em casa, e ajudei mais ainda meu pai e minha mãe. Então, para você ter uma ideia, o rádio
quando alguém se sobressaía numa estação de rádio, a outra queria contratá-lo. Concorrência Isso violenta. dobrava o salário do cidadão. Entendeu? O dinheiro de hoje seria 4, 5 mil reais no microfone. Isso foi naquele tempo. Hoje... E por que houve essa mudança tão brusca a ponto de inverter o processo? Hoje o cara compra o horário, ele vai lá para fazer o programa dele. Porque acontece o seguinte, hoje nós temos... Isso deu uma balada no rádio, hein? Os meios de comunicação são muitos. Então você imagine o dono de uma empresa, uma loja. Ele deve receber por dia 10, 15, 20 contatos publicitários de cada uma de estação de rádio. Não só de rádio. Né? Não, TV, jornal, meios de comunicação. periódicos. Jornal tem cada bairro tem um jornal. Revistas tem aos montes em Ribeirão. Canais de televisão, isso sem contar estações de rádio chamadas piratas. Né? Agora tem internet também. Internet. Comunitárias. Então ficou muito difícil a venda da publicidade. Então o cidadão, quando ele vai fazer, fala, eu acabei de fechar um negócio com a outra aqui agora, não sei o quê. Então, isso acabou se transformando numa coisa difícil para o proprietário da emissora e, logicamente, para o locutor. Em função dessa atomização, essa variedade. Do meu modo de entender, né? Provavelmente. Pergunta, estamos quase indo para o fim. Bem, eu queria que o Forauci Neto fizesse um vaticínio aqui. Ele é meio profeta, né? Olha Você aí. sabe disso. Não sei não. Ele vai completar 55 anos de rádio. Eu queria que ele fizesse aqui, em tom profético, quantos anos ele espera completar ainda. 60, 65, 70. Porque há alguns radialistas, como o José Carlos Caparé, que também tem mais de 55 anos de rádio. Morandini. Quantos anos você... Quando eu digo quantos anos você vai completar, com esse como disse o Cassio no início, com esse mesmo gás que você tem hoje, com a mesma... Empolgação, com o mesmo amor, com a mesma força que você passa hoje para os seus ouvintes, no rádio e na televisão. Bem, eu não sou Isaías, né? Não sou profeta, e que eles tinham a força de Deus no pensamento deles, eu não tenho. Então eu vou deixar que Deus responda a vontade dele, em quanto tempo ele quer que eu permaneça no rádio. Qual é a diferença que existe entre você fazer rádio e televisão? A diferença maior do rádio e da televisão é que na televisão a pessoa está te vendo além de estar te ouvindo. No rádio ela apenas te ouve. Então o rádio ele é mais bonito que a televisão. Vou explicar por quê. Quando a pessoa está ouvindo um programa de rádio, ela não conhece o radialista, ela imagina aquele Esse é o segredo. Ele vai para a televisão e fala, nossa, coisa feia aí, que faz aquele programa. Mas é isso mesmo, Essa é a diferença da radionovela para a novela da televisão. Por isso que hoje a televisão opta por rostinhos lindos e corpinhos enxutos, meu coração. Sim, enxutos, em função disso. Mas o chamado, o trabalho o conteúdo. Sim. Quer dizer, a pessoa, o ouvinte de rádio, você tem uma voz bonita. Ele imagina aquela pessoa do jeito que ela quer. Exatamente. Né? Daí verdade, é como um livro. Você lê um romance, a pessoa está lendo lá. Eu estava passando por aquele riacho, a pessoa na cabeça imagina que é ela que está passando naquele riacho. A imagem tirou a fantasia? Tirou a fantasia. Essa é a diferença fundamental. Então o rádio, no meu modo de entender, ele é muito mais bonito que a televisão. É uma magia diferente. Exatamente. Essa é a grande diferença, no meu modo de entender. Boa. Forauci, no seu período como vereador, inegavelmente você fez inúmeros projetos, ajudou muita gente, mas talvez um dos maiores projetos que você tem no teu coração, de importância, foi de ter conseguido que dia 20 de janeiro se transformasse efetivamente num feriado para comemorar a data de São Sebastião, nosso padroeiro. É verdade. Eu me lembro quando menino, viu, Cassone? A festa maior da cidade era o dia de São Sebastião, que era o dia do padroeiro da nossa cidade. Era feriado aquele dia. Com o passar do tempo, e o dia do aniversário de Ribeirão não era feriado. Com o passar do tempo, eu me lembro qual vereador, há bastante tempo, né, atrás, ele resolveu fazer com que o dia
do aniversário de Ribeirão Preto fosse feriado. Mas não tinha data, porque tem um número exato de feriados religiosos, estadual, Cívico. municipal e municipal. E cívicos, né? Então, é uma lei federal. O que foi que ele fez? Ele tirou o feriado religioso do 20 de janeiro e passou o feriado religioso para o 19 de junho, que é o dia de Santa Juliana de Falconieri. Isso quer dizer que, oficialmente, o aniversário de Ribeirão Preto não é feriado. O feriado é por causa da Santa Juliana de Falconieri. Esse é oficialmente. É feriado em Ribeirão de 19 de junho, por quê? Porque é aniversário de Ribeirão. Não é verdade. Tá vendo? É o feriado por causa da Santa Juliana de Falconieri. É um feriado religioso, então. Feriado religioso. E aí, com o passar do tempo, eu lendo no jornal A Cidade, uma coluna do Nonino, e ele descobriu que tinha possibilidade de mais um feriado religioso. E eu me antecipei a todos os demais, falei, eu quero que seja 20 de janeiro. Na verdade, para retomar uma data. Para retomar uma data do aniversário do padroeiro da cidade, porque Ribeirão Preto foi fundada em cima das terras de São Sebastião. Tanto que o início da nossa cidade era Vila de São Sebastião. E o nome da nossa cidade é que as pessoas não usam mais. Como existe São José do Rio Preto, o nome da nossa cidade é São Sebastião do Ribeirão Preto. Beleza. Em quantas legislaturas você atuou como Foram vereador? 6 legislaturas. 6. A política, e você um bom período, são 24 anos, né? Te trouxe mais alegrias ou mais tristezas? E você saiu decepcionado com a política? Mais tristeza. Mais tristeza. Eu vou explicar por quê. Todo mundo sai assim, hein? Sai. Vou explicar por quê. Você tem as suas ideias. Então, na sua cabeça, você vai ser vereador para colocar em prática as suas ideias. Os projetinhos que você tem na cabeça. Quando você chegar lá, você vai verificar que isso não é verdade. Que você tem que ter pelo menos mais 11 vereadores do seu lado para transformar em lei. E aí você tem que ter um prefeito ou uma prefeita que goste daquela sua ideia para se transformar em lei propriamente dita. Que pode morrer no ninho. Aplicar a lei, né? Porque não adianta ter para virar lei. Como letra morta. Para virar lei. Então, às vezes, aquela sua ideia que você ficou na tua cabeça há tanto tempo, ela morre no nascedouro, quer dizer, a Comissão de Justiça da Câmara não aprovou. Já comete o aborto da sua ideia. Nasceu morto, já. Isso dá uma frustração terrível. Muito grande, muito grande. Porque você não consegue colocar em prática aquilo que você quer fazer pela sua cidade, pela sua gente. Cada um de nós tem ideias para a cidade. Então você sonha que um dia você vai conseguir colocar em prática. E não é assim. Vamos entrar para o Guinness Book. Você vai fazer uma pergunta em 30 segundos, ele vai responder em 30 e você também, para a gente encerrar o programa. Aquela perguntinha bem rápida com uma resposta mais rápida ainda. Eu acho que a pergunta que eu queria fazer para o Corauci Neto é a seguinte, Corauci. Qual é o bem maior de um ser humano, independente de ser radialista, de ser, enfim, o que é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter na sua vida? É a família. Família é o maior patrimônio e tem tanta gente querendo acabar com a família. Ponto. É isso. Sua, em 30. Clima de Copa do Mundo. O que você está achando do Brasil? Eu não estou gostando. Tem jogadores que eu não chamaria, né? Eu acho que por culpa de não chamada de outros, é possível até que a gente acabe perdendo. Tomara que não, né? Mas está difícil. Beleza, nós chegamos, infelizmente, ao final. Falei a vocês que é a falta de tempo. Corauci, que Deus o proteja, que você continue trabalhando com toda essa empolgação, tocando sua vida radiofônica. Você é importante para muitas pessoas nessa cidade. Nós que somos comunicadores, Carlinhos, eu, você, essas pessoas dão um valor extraordinário ao trabalho da gente. A gente vai descobrir isso um pouco tarde, mas dão. Então, firme aí na luta, sucesso para você, que a garganta continue limpa. Uma época você teve problemas de saúde, né? Superou maravilhosamente bem a questão da garganta, me lembro que você estava preocupado, né? Então, tudo de bom para você, viu, Corauci? Eu espero ter dado uma modesta contribuição, uma homenagem a você. Cassone, você está proporcionando para mim uma grande emoção e esse, com certeza, será o meu melhor presente de aniversário. Maravilha. Obrigado, Corauci. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. E especialmente a você por sua tão qualificada audiência. Amanhã, à tarde, 15h30,
não haverá jogo, né, de futebol, né, tem sorte nisso aí. Às 15h30, uma representação. E de quinta para sexta, 1 da madrugada, da sexta-feira, outra representação. E mais um pouquinho, o canal tem essa prática inteligentíssima de postar todos os programas na internet, o site www.canal20.com.br. Um abraço, até a semana que vem com um novo programa. Até lá.